Fernando, a gente estava falando sobre as manifestações que aconteceram, que justamente derrubaram a Dilma, e eu lembro que você fazia parte do MBL, né, do Movimento Brasil Isso. Livre, que aliás Meu era uma passado me condena. liderança era uma liderança, né, se Isso. criou uma liderança que eu acredito que não temos hoje ainda, disposta a ir pra rua, disposta a lutar pela direita e tal. O que que aconteceu na sua visão com o MBL e por que que você saiu desse movimento? O grande problema do MBL, ele começa depois de 2018, né, o MBL ele nasce em 2014 e até 2018 ele segue um bom caminho. Aí, em 2018 nós apoiamos o Bolsonaro, aquela coisa toda, tal, ele foi eleito, começa o governo. Aí começou a haver internamente um certo incômodo, pela falta de protagonismo do movimento. Porque por mais que o MBL não tivesse feito as manifestações pelo impeachment sozinho, teve a ajuda de vários outros movimentos, etcétera, era um movimento, digamos, mais midiático, né. Estava sempre na imprensa, tal, sempre com alguma polêmica e tudo mais. Quando o Bolsonaro chega ao poder, é óbvio que o foco é o Bolsonaro, afinal de contas é o primeiro presidente da direita e tal e tudo mais. E aí eu comecei a perceber que havia um certo incômodo. E aí, quando o Moro sai do governo Bolsonaro, é quando tem o grande rompimento mesmo, do MBL e do governo. Inclusive, foi nesse período que eu fiz os meus vídeos mais críticos ao Bolsonaro, extremamente revoltado e tudo mais, porque as acusações do Moro eram realmente muito sérias, né, de interferência na Polícia Federal. Acontece que passam-se algumas semanas e meses após a saída do Moro, e chega lá a tal do vídeo da reunião, e não tinha nenhuma prova da interferência. Quer dizer, o Moro entendeu tudo errado daquela reunião. Ele não estava falando e dá para ver claramente que ele não estava falando de interferência na PF. Então as acusações eram falsas. E aí começa a minha discordância com o MBL, porque a gente tinha atacado violentamente o presidente, tinha rompido com eles, declarado de oposição e tal, por um motivo que não existia, por uma acusação falsa. E aí começam as nossas discussões internas sobre voltar ou não atrás. E eu defendia que o movimento voltasse atrás, nesse ponto. E não voltaram. E aí, ao longo de 2020, a gente vai ter essa divisão toda e vai chegar no final do ano, a gente passa por uma eleição, eu sou reeleito vereador, e aí chega no final do ano, eles expulsam diversas pessoas do MBL sob a acusação maléfica de que eram bolsonaristas. E aí, essas pessoas, boa parte delas, tinham me ajudado espontaneamente na minha campanha, voluntários, até porque minhas campanhas nunca tiveram muito dinheiro, então eu contava sempre com voluntários. E aí pessoas que ficaram por dias pedindo voto para mim, chegou: "Poxa, quer dizer que a gente ajuda, você se elege, e aí no dia seguinte a gente é expulso porque somos bolsonaristas, mas na eleição a gente não era?" Aí eu fiquei revoltado, né, eu falei: "Meu Deus do céu, a única coisa, que essas pessoas queriam em troca era que eu fosse reeleito, fizesse um bom trabalho e tal, e agora é assim que elas são tratadas?" E aí foi a ruptura fundamental. Então em dezembro de 2020, a gente rompe com o Bolsonaro, começa as discordâncias internas e também decide sair. Então foi um ano bem intenso nesse sentido. E aí é onde eu vou alguns meses depois, eu vou para o Partido Novo, ainda seguindo uma estratégia errada, porque o Novo continuou na ideia da terceira via e tal, e claramente essa era uma ideia absolutamente equivocada. E aí no segundo turno de 2022, voltei para casa.